Oi, amores, hoje é terça-feira, dia 29 de setembro, estamos finalizando o mês de setembro já. Bom, para a aula de hoje, vocês vão precisar das folhinhas 8, 9 e 10 de português. Pausem o vídeo, vão lá buscar, deixem aí pertinho, além do livro também, tá? A gente vai continuar conversando sobre os verbos, uma classe de palavras que está muito relacionada com o ser, com o fazer, com o sentir. Então, essas palavras que indicam ações, que expressam ações, são verbos. Vamos tentar pensar em palavras que estejam relacionadas com o sentimento, em verbos que estejam relacionados com o sentimento. Amar, gostar, odiar. Bom, quando os verbos eles terminam em ar, er ou ir, quer dizer que eles estão na forma infinitiva. Ou seja, o nome, a gente pode chamar de nome do verbo, pois a gente não sabe em que momento a ação acontece. Falar, comer, dormir, não é suficiente para a gente saber quando a ação aconteceu. Então, essa é a forma original, digamos assim, é o nome do verbo. Se eu digo, comi uma pizza, vocês já sabem que eu já comi, porque, comi, né? Já passou, não sei se foi ontem, anteontem, semana passada, sabemos que eu comi. Mas qual é o infinitivo do verbo comi? Comer, porque o nome do verbo comi é comer. O comi, ele está conjugado, porque fui eu quem comi, porque essa ação já aconteceu. Então, isso acontece com todas as outras palavras que indicam e expressam ações, ou seja, com todos os verbos. Bom, vou separar aqui 3 grupos de palavras e vocês vão tentar entender por que essa separação foi feita dessa forma. Bom, já vimos que a tia separou as palavras em 3 grupos. Os verbos que terminam em ar, er ou ir. Ou seja, os verbos que terminam em ar são os verbos da primeira conjugação. Falar, cantar, beijar, conversar. Os verbos que terminam em er são os verbos da segunda conjugação. Correr, bater, vender, sofrer. E os verbos que terminam em ir são os verbos da terceira conjugação. Partir, sorrir, cair. Se a tia volta a dizer, comi uma pizza. Já vimos que o nome do verbo é comer. Fiz um pudim. Qual é a minha ação dessa frase? Fiz um pudim. Fiz, né? Foi a ação que eu cometi para que o pudim ficasse pronto. Então, fiz um pudim. Mas qual é o infinitivo do verbo dessa frase? Primeiro, identifica o verbo dessa frase. Fiz um pudim. O verbo é fiz. Ele está conjugado porque a ação já aconteceu, porque fui eu quem pratiquei a ação. Mas qual é a forma original? Qual é o nome do verbo fiz? Fazer. E assim acontece com todos os outros verbos. Sem contar que do início do vídeo da tia até aqui, eu já falei inúmeros verbos em diferentes formas. Bom, agora com isso em mente, essas folhinhas 8 e 9, vocês vão fazer a leitura. A tia vai ler essa partezinha aqui com vocês, porque essas folhinhas são só explicação, tá? A tarefinha mesmo tá aqui, Mas aí vocês vão precisar da ajuda da leitura dessas 2 folhas para conseguirem fazer isso aqui de boa, tranquilamente, tá? Vamos lá. Anoitece. Marcos entra no quarto e acende a luz. Ele está contente. Recebeu uma boa notícia hoje. Foi escolhido para jogar na seleção de vôlei da escola. Bom, provavelmente o Marcos gosta de vôlei, provavelmente ele estava esperando por essa resposta há muito tempo e recebeu a notícia, tanto que ele ficou feliz. Agora, vamos ao que interessa. A tia destacou aqui, anoitece, entra e está. Todas essas palavras, ou seja, todos esses verbos aqui, estão no trechinho que nós terminamos de ler. Por que a tia destacou? Porque os verbos, além de expressar ações, eles também podem indicar fenômenos da natureza. Anoiteceu. Não fui eu que pratiquei essa ação. Não foi você, não foi o Marcos quem praticou a ação. Foi a natureza. Então, é um fenômeno da natureza que aconteceu, que está acontecendo ou que pode acontecer. Então, anoiteceu, já aconteceu. Quem pratica a ação é a natureza. Então, não deixa também de ser um verbo. Marcos entra no quarto. Aí sim, essa ação foi praticada por Marcos. O que Marcos fez? Entrou no quarto. Qual é o nome do verbo entra? Entrar, né?
Lembrando que sempre com R no final. Entrar, falar, comer, pedir, correr e assim por diante. Ele está contente. Esse está aqui expressa um estado, como ele se encontra, como é que ele está? Contente. Então, ó, o verbo ele pode expressar ou o fenômeno da natureza, ou uma ação que a gente pratica, que as pessoas praticam, ou um estado. Aqui, o verbo ele muda de forma. São informações importantes que precisam ser lidas. Veja, por exemplo, essas formas essas frases com algumas formas do verbo entrar. Então, ó, no infinitivo é o verbo entrar, é o nome do verbo. Mas vocês vão ver que o verbo ele vai ser modificado agora, ó. Eu entro contente em casa. Marcos entra contente em casa. Nós entramos contentes em casa. Eles entram contentes em casa. O verbo, o nome do verbo é entrar, mas ele foi modificado de acordo com quem entrou, de acordo com quando entrou. Então, os verbos, eles se modificam de acordo com a pessoa que pratica aquela ação e de acordo com o tempo em que aconteceu aquela ação. Bom, na folha 9 está explicando um pouquinho melhor, ó. Entrar é a forma que chamamos de infinitivo, ó, entrar. Olha o finalzinho lá, ar, que é uma espécie de nome do verbo. Por isso, dizemos que entro, entra, entramos e entram são formas do verbo entrar. Quando conjugamos o verbo, ele muda, ele já deixa de ser entrar, vira entro, entrou, entramos, entram. E assim vai. Aqui, nessas 3 bolinhas, está explicando que os verbos da primeira conjugação terminam em ar, que os verbos da segunda conjugação terminam em er e que os verbos da terceira conjugação terminam em ir. Nessa tabelinha embaixo está mostrando o verbo cantar modificado, ou seja, o verbo cantar conjugado, porque ele vai mudar de acordo com quem canta e de acordo com quando a pessoa cantou. E na folhinha 10, para a gente finalizar as folhinhas, tem aqui, ó, o verbo muda de forma para mudar o tempo, foi o que a tia disse. Presente, o homem canta, né? Passado, o homem cantou. Futuro, o homem cantará, ainda vai acontecer. Qual é o nome do verbo? Cantar. Ele modificou aqui por conta do tempo, para indicar se a ação já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Exercícios. Vocês vão dar o infinitivo dos verbos destacados. Veja o exemplo. Primeiro exemplo que a tia pôs aqui no verdinho, ó. O trem partiu. Qual é o verbo que está destacado aqui? Partiu. Mas qual é o nome do verbo partiu? Partir, né? Ele está conjugado porque foi o trem que partiu. E aí, eu vou precisar saber de qual conjugação é o verbo partir. Vamos lá, vamos fazer o segundo aqui. Mas antes disso, a tia tem um recadinho importante, ó. Vou até deixar mais pertinho, porque na hora de digitar, os verbos não foram destacados. Então, eu estou mostrando aqui para vocês agora, ó. Destaquem o verbo da letra A, saiu. Destaquem o verbo da letra B, fechou. O verbo da letra C, correm. O verbo da letra D, sorriu. O verbo da letra E, tocou, tá? A tia devia ter feito isso no computador, mas não saiu assim. Então, por isso que eu tô mostrando, ó. Esses são os verbos destacados. Esses que a tia passou uma linha embaixo, vocês vão fazer o mesmo aí. Por que vocês vão fazer isso? Porque para continuar o exercício, vocês vão precisar desse verbo destacado. Vamos fazer a letra A juntinhos, do número 1, tá? O diretor saiu da sala. Qual é a ação dessa frase? Qual é o verbo dessa frase? O que o diretor fez? Saiu da sala. Já encontramos o verbo aí, né? Saiu. Mas qual é o nome do verbo saiu? Sair. Olhando a palavra sair, eu tô vendo que termina em ir. Os verbos que terminam em ir são de qual conjugação mesmo? Da terceira. Então, é o que vocês vão fazer, ó. Vão escrever aqui, ó. Sair, uma setinha, terceira conjugação. E letra B? Ela fechou a porta. Qual é o verbo da letra B?
Fechou, né? Vocês já destacaram. Mas e aí, qual é o nome do verbo fechou? Fechar, correto? Fechar, termina em ar. Vou voltar na minha folhinha 9. Os verbos que terminam em ar são da primeira, segunda ou terceira conjugação. E assim vai. Número 2, ainda da folhinha 10, vocês vão escrever o que os verbos expressam nas frases abaixo. Vocês vão usar o código. Vamos lá. 1, se o verbo indicar uma ação. 2, se o verbo indicar um estado. Ou 3, se for um fenômeno da natureza. Amanheceu é uma ação que eu pratico, que qualquer um pode praticar? É um estado em que alguém se encontra? Ou é um fenômeno da natureza? 1, 2 ou 3 que vocês vão colocar aqui. Seguindo. Ele está feliz. É uma ação? É um estado? Ou é um fenômeno da natureza? E assim por diante, tá? Senão a tia vai ficar aqui fazendo caras e bocas e vocês já vão identificar qual é o código que vocês vão usar em cada um. E para finalizar, tá? Porque, ó, a única tarefa que tem para fazer mesmo é na folhinha 10, as outras duas são leituras muito necessárias. E no livro, a tia pediu para vocês pegarem o livro, porque da página 52 do português até a 55 também tem atividade para fazer. Lembrando que as páginas 52 e 53 são do texto A Cutia que Virou Princesa. É bem legalzinho esse texto, vocês vão gostar dessa. E, para responderem as páginas 54 e 55, o textinho da cutia precisa estar lido, tá bom? Ó, quem tiver dúvida, a tia vai estar sempre aqui para poder ajudar. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai continuar praticando cada vez mais para ficarmos mais craques ainda nesse assunto aí, que são os verbos, tá bom? Ó, beijo, amo vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição.